Bom, vamos agora para a nossa aula, nesse pacote de aulas para formação, preparação para a certificação de inspetores nível 1, conforme a BNT-NBR 15.218/2018. Nosso material que todo é baseado em norma técnica, OPC, que é acreditado pelo Inmetro. A norma brasileira 15.218 é acreditada pelo Inmetro. Ensinando você, preparando você para fazer o curso, para encurtar o seu caminho até a sua certificação. Ok? Sou instrutor Maurício Gambini, sou qualificado em pintura nível 1, nível 2, sou inspetor de isolamento, metalização, refratário, tenho 35 anos no mercado de inspeção e aplicação, consultoria, fiscalização e treinamento. Vamos começar. Constituintes de uma tinta. Esse módulo constituinte de uma tinta, ele é muito grande, extenso. Eu não quero dar treinamento cansativo para você. Dividir em etapas suportáveis, né? Visto que isso não é um filme de prazeroso, é um treinamento profissional. Para mim, me dá prazer porque eu gosto muito do que eu faço. Então, vai ser dividido em constituintes e constituintes 2. Constituintes das tintas. O que é tinta? É uma composição líquida ou pastosa que, depois de aplicada sobre uma superfície, passa por um processo de secagem ou cura e se transforma em um filme sólido, fino, aderente, impermeável e flexível. Substrato, tinta. Constituintes básicos de uma tinta: veículo, solvente, pigmento. Constituintes básicos, principais, os constituintes fundamentais de uma tinta. Os veículos também podem ser chamados de resinas, os solventes, tendo esse solvente também como água, que é o solvente universal, pigmentos, aquele que dá opacidade, cor, proteção anticorrosiva, né? Constituintes eventuais de uma tinta, você chamaria secundários, os plastificantes, secantes, tessoativos ou dispersantes, antinatas, tixotrópicos. Plastificantes, elasticidade, secantes para poder formar o filme, né? Tensoativo ajuda, o secante na ajuda da formação do filme. Tensoativos ou dispersantes, alastramento da homogeneidade, dispersantes e geleificantes para não deixar a tinta sedimentar. Antinatas também, para evitar aquela nata que fica sob a lata fechada, principalmente nas monocomponentes. Tixotrópicos, que é um aditivo que impede que a tinta escorra, mantém ela, dá alastramento sem escorrimento. Algumas tintas têm alguns desses constituintes, outras têm outros, mas nenhuma delas tem todos. Veículos, resinas. O veículo resina se constitui na parte fundamental da tinta. De modo geral, uma resina é o agregante da tinta e responsável pelas propriedades de adesão e coesão. Propriedades de resistência mecânica, química, depende da qualidade do produto. É o constituinte que caracteriza a tinta. Podem ser classificados em veículos não convertíveis. São constituídos por substâncias com propriedades filmogêneas que passam a tinta através da solução e que, posteriormente, com a evaporação de solventes, formam a película seca, sem nenhuma reação química. Exemplo, acrílicas, vinílicas, betuminosos, nitrato de celulose. Veículos convertíveis são os veículos constituídos por substâncias que sofrem reação química após a aplicação da película da tinta. Incluem-se, neste caso, tintas que secam por oxidação dos óleos modificados, tintas polimerizáveis, as epóxis e poliuretano, que são as tintas que nós mais utilizamos na indústria da pintura industrial, né? Na aplicação da pintura industrial, são as epoxídicas e os poliuretanos. Os veículos inorgânicos, etilsilicado de zinco, né?
convertíveis, porém de natureza inorgânica. Orgânico, inorgânico. Orgânico, materiais que vêm da condição humana, do carbono. Inorgânico são as que vêm de minérios, de rochas, e que não são à base do carbono. Hoje em dia, esse conceito ele se mistura um pouco. Essa aula aqui nossa não é aula de química. A gente dá uns pitacos aí para poder esclarecer um pouquinho. Agora, qualquer dúvida, todo mundo sabe onde vai procurar, né? No professor Google. Principais resinas: veículos fixos ou não voláteis. As resinas, elas são os veículos físicos, não são voláteis. São alquídicas. Essa resina ainda é muito usada nos serviços gerais. Ela é muito usada em pintura nas áreas rurais, nas áreas de pequenas indústrias, onde não há muita contaminação do meio ambiente. Ela é muito usada na pintura arquitetônica. O chamado esmalte sintético, né? Uns brilhantes, outros sem brilho. Ele utiliza essa resina. O mecanismo de secagem e a cura e formação da película ocorre pela evaporação dos solventes, simultaneamente com o processo de oxidação com o oxigênio do ar. O oxigênio do ar pode parecer um pleonasmo, uma redundância, mas o oxigênio do ar não é um oxigênio forçado por uma mangueira, por um dispositivo mecânico. É por isso que a gente diz aqui oxigênio do ar. Ele passa a ser o componente B dessas tintas. Atua quimicamente na ligação dos ácidos graxos insaturados presentes nesses óleos. Portanto, o mecanismo de oxidação, o veículo fixo contém a presença de óleos vegetais. Principal resina, vamos ter isso em todos os slides, né? Óleo fenólico, tinta alumínio fenólica, muito conhecida aí no nosso ramo. A tinta mais usada na indústria. É uma tinta pigmentada com alumínio que utiliza também os óleos vegetais, tung, linhaça, oiticic, reagindo com a resina fenólica. Essa reação dá a ela uma propriedade de proteção anticorrosiva muito boa por barreira. Por ser a tinta alumínio fenólica, os pigmentos dela são um alumínio lamelar. As tintas ou vernizes formulados com esse tipo de resina apresentam resistências químicas, térmicas e também proteção anticorrosiva por barreira, resistência à água, superior a tintas alquídicas. Não maior do que um epóxi, um primer epóxi, não maior do que um zinco. Acrílicas. As resinas acrílicas são polímeros obtidos a partir de monômeros de estéreis dos ácidos acrílico e metacrílico. Os polímeros acrílicos mais utilizados na indústria de tinta são os poliacrilatos e os polimetacrilatos, as tintas usadas para pintura de concreto e alvenaria. Na construção civil são as acrílicas à base de água. Principais resinas: vinílica, polivinilbutirol. Essa resina polivinilbutirol PVB, ela foi muito usada nas tintas wash prime. Dificilmente hoje você vai ver alguém vendendo essa tinta wash prime, comercializando, porque ela foi proibida porque ela possui na sua formulação o cromato de zinco, excessivamente prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Ela era preparada para dar aderência. Foi muito usada na indústria da pintura de aviões, pintura de ônibus de alumínio, de zinco. Ela é fornecida em dois componentes: A, contendo a resina vinílica, e o tetratoxicromato de zinco e óculos, que era o ácido, que era o componente B. Aliás, essa tinta não era uma reação química dela para secar, ela secava pela evaporação, né, pela oxidação com o ar. A solução alcoólica de ácido fosfórico, era o B dela. A adesão sobre a superfície do ácido galvanizado era obtida através de uma reação envolvendo o ácido, o tetratoxicromato de zinco e o material metálico da superfície. Tá? Era a antiga tinta, o wash prime cromato de zinco. Epóxi, nossa tinta, nossa querida, maravilhosa companheira de tantos anos. Principais resinas. Eu digo que as tintas epóxi, elas, como aquela
figura humana que vai envelhecendo, vai passando o tempo, mas ela vai fazendo as suas cirurgias plásticas, ela vai se reinventando. Aí as indústrias de tinta vão reformulando essa maravilhosa tinta com resina epoxídica, né? São obtidas a partir da reação química entre a epicloridrina e o bisfenol. São fornecidas em bisfenol A. São fornecidas em 2 embalagens, um contendo a resina epóxi e o outro o agente de cura. Pode ser a base de amida, 2 tipos de epóxi, amida, ou poliisocianatos. Existem as epóxi misturadas com acrílico. Tem várias linhas de tintas epóxi. A que nós usamos na nossa indústria, principalmente em refinarias, em indústrias onde eu tenho instalações em áreas com um ambiente agressivo. Como norma geral, as tintas epoxídicas curadas com amidas, tinta epóxi curada com amida, apresenta melhor resistência à água e, por essa razão, são indicadas para ambientes altamente úmidos ou imersão em água. Tinta que armazene água, né? Tanques que armazenem água. Apresentam melhor flexibilidade do que as curadas com amida. Então, as tintas epoxídicas poliamida dá alta resistência à umidade e à água e maior flexibilidade. Agora, as curadas com aminas apresentam melhor resistência química a ácidos, resistência química, álcalis e solventes. São mais indicadas para ambientes quimicamente agressivos, uma refinaria, né? O sujeito, um equipamento que armazene uma gasolina que pode vazar e aí vai arrastar a tinta. Ela tem resistência. A tinta epoxídica curada com poliisocianato apresenta excelente aderência sobre o aço galvanizado. Essa tinta epoxídica com isocianato, ela é a nossa querida Shop Prime Epoxy Poliisocianato. Já foi até uma norma Petrobras. A combinação de resinas epoxídicas com alcatrão, aí as chamadas coaltar epóxi, que agora elas não são muito bem recebidas no mercado, não por conta das suas contaminações também, contamina a água. Hoje, elas foram substituídas pelas chamadas tear-free, que são as livres de alcatrão. Poliuretano, outra nossa companheira aí de muitos anos. Outra que vem resistindo ao tempo com as suas modificações e reformulações na indústria da ciência da formulação de tintas, esses fantásticos especificadores de tintas aí. Os poliuretanos são polímeros obtidos pela reação de uma resina polihidroxilada com poliisocianato. As tintas de poliuretano, ao exemplo das epoxídicas, são fornecidas em 2 embalagens, uma contendo polihidroxilada, poliéster acrílico ou epóxi, essas misturas, e a outra, o agente de cura, à base do poliisocianato alifático. As tintas de poliuretano com agente de cura, à base de poliisocianato alifático, possuem excelente resistência aos raios ultravioleta e são as que apresentam melhor retenção de cor e brilho. Quando expostas ao intemperismo, dificilmente apresentam gisamento. Muito dificilmente ela calcina. Entendemos aqui? Alta resistência URV, retenção de brilho. Se você pintar um PU branco sobre um teto, é uma maravilha. Ele reflete, ele manda o calor embora e essa ação do raio sobre a película não afeta a película, pelo menos por uma boa quantidade de tempo. Você colocar um epóxi no telhado não vai resistir muito, porque ele calcina, degrada a resina e expõe o pigmento, aquele fenômeno do gisamento. Poliuretano, eu tenho um acrílico alifático, eu tenho um poliuretano poliaspartico. Esse poliuretano poliaspartico é novo. Ele foi formulado para aplicar uma só demão, 300 micrômetros, você pinta um tanque externamente. Precisa de tinta de fundo, altamente produtiva, altamente rentável, altamente aplicável, altamente eficaz,
com propriedades químicas, mecânicas e anticorrosivas. O precinho dela também é altamente salgado. Silicato de etila é a tinta que forma a cura para sua película por reação de umidade do ar. É uma formação de filme por hidrólise, né? A resina de silicato de etila é largamente utilizada nas chamadas tintas ricas em zinco. Essas tintas são fornecidas em 2 embalagens também. Uma contendo a solução de silicato de etila e a outra o pó ou a pasta. Ela não é uma tinta bicomponente, porque o A é a resina, é o produto a resina de silicato de etila. E o B é o pó de zinco. Não é um endurecedor. São utilizados em sistemas de pintura de alta performance, para atmosferas agressivas ou para condições de imersão permanente, principalmente na água salgada. Sempre foi muito utilizado na pintura de plataformas como tinta de fundo, navios, boias, sondas. As tintas ricas em zinco à base de silicato de etila resistem a temperaturas de até 400 graus e proporciona ao aço a proteção catódica. Silicato inorgânico, uma tinta que está sendo pouco usada agora. Silicato inorgânico de zinco, lítio, potássio, sódio. São utilizados em tinta rica em zinco. Possui excelente resistência térmica até 600 graus. Também, da mesma forma que a outra, 2 embalagens, uma contendo a solução de silicato e a outra pó de zinco. O solvente dessas tintas é o nosso querido solvente universal, a água. E são também utilizados em sistemas de pintura para ambientes altamente agressivos ou em contato permanente com a água salgada. Essa tinta, porém, tem um grande problema. Baixíssima coesão. O cara caprichasse na mão lá e deixasse sobrepor muita espessura, fatalmente ela quebrava, ela craqueava. Matérias-primas utilizadas. Ó. Aqui uma figura ilustrativa aí, resina, pigmento, solvente e os aditivos. Aqui uma tinta sem solvente. Só tirar a latinha do solvente dali. Solvente, líquido, resina, líquido, pigmento, sólidos, pó, pasta, aditivos, líquidos ou sólidos, ou equilibrado, meio a meio. Bom, tintas líquidas contendo solvente. Este grupo ainda é o maior em termos comerciais. É importante perceber que o solvente não se relaciona, atenção, unicamente com solventes de hidrocarbonetos orgânicos, mas também a água. Devido aos requisitos modernos da Lei de Proteção Ambiental, os fabricantes estão continuamente pesquisando novas tecnologias de tinta envolvendo quantidades vastamente reduzidas de compostos voláteis. Alguns estão usando tecnologia à base de água, alguns se concentram nos materiais livres de solvente. Compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono. Uma explicação ilustrativa, né? Por que orgânico? Orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si e com outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforos e os halogênios. Já os compostos inorgânicos correspondem a sistemas não vivos, como rochas e minérios, conforme eu falei acima. Substâncias orgânicas possuem moléculas cujo principal elemento químico é o carbono. Substâncias inorgânicas não possuem carbono como principal elemento na sua composição. Hoje, esse conceito aí mudou um pouquinho. Existem substâncias inorgânicas que contêm carbono. Mas isso é um problema da explicação química, né? Não é o nosso caso aqui. Nós não vamos nos aprofundar nisso, senão... Os principais elementos que compõem a grande maioria das substâncias orgânicas são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e os halogênios. Livre de solvente. Como o nome está dizendo, né, estes materiais não contêm, ou em casos, uma pequena quantidade ele contém, do solvente, do orgânico. Estes são geralmente materiais de cura química, que requerem a mistura de 2 ou mais componentes, e geralmente sob o nome de MCLs, líquidos multicomponentes, alguns são feitos usando materiais à base de solvente.
Tintas à base de água. A natureza agradece, o meio ambiente também. Compatível é o termo usado frequentemente hoje em dia e refere-se a um material que está em conformidade com os regulamentos legais e com os requisitos técnicos. Hoje em dia, nós temos que ter observância às legislações federais, estaduais e municipais. Isso é para ver se você está dormindo. Progressivamente, ano após ano, regulamentos mais rigorosos são aplicados em relação às emissões de solvente na atmosfera. Vamos ter um painel aí depois, um módulo que vamos falar só sobre poluentes. Muito interessante. Eu recomendo que você, no próximo pacote de aulas aí, a gente vai colocar esse estudo aí. Por exemplo, uma tinta de 60% de SV, de sólido de volume, usando um solvente de hidrocarboneto, vai liberar 400 ciclos aí de solvente para a atmosfera por cada litro. Cada litro de tinta aplicada, independentemente do diluente adicionado e dos diluentes solventes que nós usamos para fazer limpeza. É uma carga muito grande durante anos e anos jogando isso na nossa atmosfera aí. Os compostos de hidrocarboneto são conhecidos como prejudiciais para o meio ambiente, a famosa camada de ozônio e a preciosa vida humana. Fabricantes de tinta, portanto, tomaram medidas para cumprir esses requisitos usando alternativas, sob a forma de sólidos de alto volume, diminuindo o teor de voláteis, ou sem solvente, com o solvente água. A água, como solvente, não apresenta problemas com a compatibilidade em relação a qualquer outro material, mas pode ser problemática para adesão. A abrasão, quase certamente, de modo geral, o seguinte irá acontecer. Então, as tintas à base de água não tem muita resistência à abrasão. Também pode ter problemas com adesão. Agora, nós vamos aqui as vantagens para se usar a água. A água é de uma viscosidade adequadamente baixa para qualquer método de aplicação, escova, rolo ou spray. Ela tem uma viscosidade tão adequada que ela é muito boa de se aplicar de qualquer forma. A água é reciclável, barata, abundante, não tóxica e não inflamável. Não, eu diria que a água ela pode acabar uma hora também. Né? A água não é prejudicial ao meio ambiente, à camada de ozônio ou à humanidade. A água pode ser aplicada com qualquer tipo de composto existente, sem riscos de mutação química. Se eu junto duas fórmulas químicas no oxigênio aí, posso ter uma reação e aí surgirá uma terceira. Muitas das vezes pior e mais danosa do que as duas. Mas com a água, isso não. Ela pode se misturar com qualquer outra que ela não vai ocorrer uma mudança nessa química existente originalmente. Em boas condições climáticas, vários revestimentos podem ser aplicados em um dia. O intervalo de repintura dele é mais maleável. A água, geralmente, tem as suas desvantagens. Ela precisa de uma pequena quantidade de um co-solvente para a modificação. Ela precisa de um teor de co-solvente. Precisa de condições de armazenamento controladas, em baixas temperaturas, certos componentes podem sair da solução. Não é tão versátil como os hidrocarbonetos para certos métodos de aplicação. Em períodos de alta dessecação de umidade, o mecanismo de formação do filme seco serão retardados. Se eu tiver aplicar uma tinta à base de água numa temperatura muito baixa, uma umidade alta, essa formação desse filme vai ser retardada. Pode causar um problema na produção. Aqui eu tenho o seu Tico-Mico aí fazendo uma pintura de arremesso, dando solvente, que servem para formulação e dar aplicabilidade em função do processo e equipamentos utilizados. Temos aqui resina sólida em pó. São polímeros, as resinas são responsáveis pela aderência, pela impermeabilidade e a flexibilidade das tintas. Pigmento, pós finos que conferem cor, cobertura, opacidade, propriedade de resistência à corrosão,
ao desgaste das tintas. Na ilustração, na parte do solvente aqui, ó, uma chave aqui que está indicando que os solventes eles são naftas, alifáticos, aromáticos, glicóis, alcoóis, acetatos, cetonas. A resina ela é, como nós vimos aqui, alquídica, acrílica, pugicídica, poliuretana, etil, silicato. O pigmento ele é a principal função e a propriedade do pigmento de uma tinta pintura industrial metálica é proteção de corrosivo. Eles são coloridos, têm cargas, propriedades especiais. Os aditivos são antibolhas, tensoativos, espessantes, antioxidantes, tixotrópicos. Tem aqui tipo de tinta em função do sistema de pintura. Tem um primer, um intermediário e um acabamento sobre o metal. Primer, fundo. Tinta aplicada diretamente sobre o substrato. Tinta de fundo. Ela é aplicada em primeiro lugar. Tem contato direto e afinidade, ligação polar com o metal, o aço, substrato, superfície. E deve apresentar perfeita aderência ao substrato. Deve conter pigmentos anticorrosivos e ser compatível com a intermediária e ou com o acabamento. As tintas de um sistema de pintura têm que ter compatibilidade química. São formuladas com alto PVC, por isso são semibrilhantes ou foscas. Pigmento, parte volumétrica. Bom, intermediária. Tinta posicionada entre o primer e o acabamento. Uma barreira aí para aumentar a espessura da tinta. A tinta intermediária geralmente é uma tinta de custo menor. A finalidade dela é essa aí, aumentar a espessura. Não necessita de pigmentos inibidores, porque ela fica entre uma e outra, nem de pigmentos coloridos, porque ela fica entre uma e outra, sendo, portanto, de menor custo. Deve ter a mesma qualidade das demais, no entanto. Acabamento. Tinta onde o sistema acaba. Por isso que o nome é acabamento. Término da aplicação. Final. Ela dá aparência, dá cor, dá brilho, cobertura, opacidade. Por ser a última tinta do sistema, deve resistir ao meio ambiente. Ela é uma tinta de acabamento, ela protege a que vai abaixo dela. Tem que proteger da radiação, ter perímetro e ser compatível com as demais tintas do sistema. É o escudo, primeiro escudo protetor do sistema. Uma sequência de aplicação: aço, ambiente sem agressividade, primer, acabamento, espessura aí dos 180 micrômetros, vamos dizer. Ambiente agressivo, úmido, corrosivo, com gás agressivo, marítimo, industrial, aço, primer, intermediária e o acabamento. Aumentei essa barreira aí para uns 350. Tabela abaixo para aços nos mostra a possibilidade de estimar a vida útil do revestimento em função da espessura e do meio que foi submetido. Em pintura não há ainda uma tabela como essa. Acredito que hoje já existe, eu já vi. Eu não consegui coletar ela para colocar aqui. Fico devendo. Porque variáveis são diversas. Mas variáveis para se controlar esse tempo de vida de um revestimento é muito variável e depende de... É por isso que essa disciplina de pintura ela é muito, muito bacana, porque não é uma ciência exata, ela é feita de conceitos que, à medida que os formuladores de tinta, os fabricantes evoluem, os preparos de superfícies evoluem, que os equipamentos evoluem, que o profissional, você evolui, esses conceitos vão mudando. Em pintura não há uma tabela como essa por isso, porque tem muitas variáveis. Muitos resina, tipos de pigmento, teor de pigmento, aditivo, preparo de superfície, métodos de aplicação, equipamentos profissionais. Durabilidade em função da espessura do zinco, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Imersão em água salgada, ele não foi muito adiante, não. Isso aqui é em função de anos, de 0 a 10, aqui me parece que ele levou 11 anos, mais ou menos. Aqui foi a 20, ó, no ambiente industrial, com
50 micrômetros. E aqui, no ambiente rural, que não tem agressividade do meio ambiente, pouca agressividade, a não ser chuva e umidade. O desempenho é fantástico. Durou aqui 70 anos um revestimento com 150, mais ou menos, micrômetros. Tintas anticorrosivas. 3 quesitos fundamentais para se obter a aderência da película sobre o aço. Aderência polar, química e mecânica. Tintas anticorrosivas. Eu tenho uma película, tem uma formação química da película. Substrato, tinta, o aço. A tinta, ela tem uma polaridade positiva. O aço, negativo. Essa função aqui, essa junção, esse fenômeno aqui vai nos dar uma aderência polar. Polar iônica, né? Porque a tinta ela tem na sua formulação as substâncias e elementos positivos, polares positivos. E o aço, naturalmente, ele tem o negativo. Se atrai, né? Norte, sul, sul, norte, a força do magnetismo. Silicato de zinco, aderência química. Um exemplo de aderência química. Silicato de zinco, epóxi isocianato, que contém químico zinco na sua formulação. O silicato, reagindo aqui, H sobre O, HO1, ele reage quando você joga, mistura, quando você joga na superfície galvanizada, ele reage em função daquele produto galvanizado e forma um passivador ali que adere sobre ele e a outra tinta que vier sobre ela adere. Falei agora de segunda do condicionador de aderência. Né? Nós estamos vendo a formulação da tinta. Vai se formando. E aí eu cobri aqui, ó. Aderência mecânica. Essa é a principal no meu modo de ver dos meus 35 anos e meio de trabalho aí. Ó. A peça sem nenhum tratamento. Ferrugem, óleo, contaminações. Embaixo eu vou ter uma peça descontaminada. Ó. Esqueci de tirar essa contaminação aqui. Veja como descontaminar essa peça. Não, descontaminada e jateada. Agora está. Vamos jogar tinta. A rugosidade favorece a aderência das tintas porque ela aumenta a área de contato. A tinta tem onde se ancorar, onde agarrar, onde aderir. E esse jateamento, processo de jateamento, polimeriza essa negatividade do aço, essa polaridade. O jateamento favorece a limpeza da superfície e aumenta a eficiência de ligações metálicas da tinta com a base metálica. No jateamento, o arrancamento de pedaço de metal ativa, que eu acabei de falar, ligações químicas e polares. Aderência. Sem limpeza. Não aderiu. Saiu. Forças de adesão química, polar ou mecânica foram anuladas aí. Contaminante interferiu. Com limpeza, uma perfeita junção, uma perfeita aderência. A mecânica, ó. Tinta epóxi exposta ao meio ambiente numa siderurgia por 1 ano. Um teste que foi feito. Eu não consegui a foto, mas fiz a ilustração. Uma chapa de aço jateada e pintada com epóxi. Uma chapa de aço somente lixada e pintada com a mesma tinta. No mesmo tempo, exposta lá. Aconteceu isso aí. Rugosidade adequada. Rugosidade insuficiente. Insuficiente, não está aderida completamente. Aqui está bem fundida. Opa, não caiu. E olha aí, faltou aderência.
Poderá haver destacamento, baixa rugosidade. Saiu a tinta, foi embora. Aderência perfeita. 1/4 da altura do perfil em função da altura da tinta. Se você tinha essa tinta aqui de 120 micrômetros, 30 micrômetros é o perfil do jateamento. E aqui eu tenho 1/10. Tenho 12 micrômetros. Não vai ter aderência. Aqui é um rompimento da tinta e o substrato. É uma falha de adesão. Falha de aderência. Essa aqui. Comprimento entre a linha e o substrato. É uma falha mais comum. Aqui é uma falha de coesão. Ocorre muito na tintas ricas em zinco, etilsilicato de zinco. Nenhuma falta de aderência é boa. A coesiva é menos pior, mas a falha de aderência, no entanto, é pior. Um rugosímetro, perfeita aderência mecânica, rugosímetro digital. Ele está me dando o resultado em mils. Então, a gente tem que converter aqui milésimo da polegada, e aqui eu converti para micrômetro. Perfil de rugosidade. Vou parar aqui e vou estar fazendo a outra aula a partir desse slide aqui, para que não fique cansativo. O custo desse treinamento é o mesmo, desse curso. O valor dele é o mesmo. Então, eu vou diluir essas aulas, tá? Para que vocês não fiquem de saco cheio de mim aí. Eu não quero que vocês gostem de mim. Forte abraço para vocês. Tamo junto. Aguarde a próxima aula que eu vou colocar aí.